Eu sou a Luciana Hoppe, editora da Circula, e este é o podcast As Três Primeiras Páginas. Nesse programa, apresentamos livros de diversas áreas do conhecimento e diferentes tipos de narrativas. Vamos ler as 3 primeiras páginas de cada obra e apresentar dados interessantes sobre ela. No podcast de hoje, vamos ler Escrever Além da Raça, Teoria e Prática, de Bell Hooks, da editora Elefante. Bell Hooks nasceu em 1952, no sul dos Estados Unidos, e morreu em 2021, em Bahreia, depois de uma prolífica carreira como professora, escritora e intelectual pública. Batizada como Gloria Jean Watkins, adotou o pseudônimo pelo qual ficou conhecida em homenagem à bisavó, Belle Blair Hooks, uma mulher de língua afiada que falava o que vinha à cabeça e não tinha medo de erguer a voz. Como estudante, passou pelas universidades de Stanford, Wisconsin e Califórnia, e lecionou nas universidades de Yale, do sul da Califórnia, Oberlin College e New School. Em 2014, fundou o Bell Hooks Institute. É autora de mais de 30 obras sobre as questões de raça, gênero e classe, educação, crítica cultural e amor, além de poesias e livros infantis, dos quais a Elefante já publicou Olhares Negros, Erguer a Voz e Anseios, em 2019, Ensinando Pensamento Crítico, em 2020, Tudo sobre o Amor e Ensinando Comunidade, em 2021, e A Gente é da Hora, em 2022. No livro, Bell Hooks afirma: se não pudermos culturalmente aceitar o modo como o pensamento e a prática da supremacia branca elucidam aspectos da nossa vida, independentemente da cor da pele, nunca conseguiremos ir além da raça. Nesse livro, lançado originalmente em 2013, após um relevante marco histórico no debate racial, a eleição de Barack Obama como primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Bell Hooks consolida e aprimora um argumento que a acompanhou por décadas: a compreensão da supremacia branca enquanto ideologia dissimulada que é a causa silenciosa do dano e do trauma. Nos 17 ensaios desse volume, em que volta a exercer uma refinada crítica cultural, a autora se esforça para demonstrar que raça, gênero e classe correm o risco de se tornar menos tópicos de investigação sem relação com o aprendizado transformador ou com a mudança prática. Para evitá-lo, explica Hooks, a análise interseccional deve incorporar o entendimento da supremacia branca como característica transversal dos sistemas interligados de dominação. Estou tentando pensar e escrever além dos limites que nos mantêm hiperracializados, diz. Encontrar uma maneira de ir além da raça é o único caminho para a longevidade emocional e para a libertação. Vamos então à leitura das 3 primeiras páginas do livro Escrever Além da Raça, Teoria e Prática, de Bell Hooks, da editora Elefante. Introdução. Nos últimos anos, meu trabalho tem se debruçado sobre o papel do amor no combate à dominação. Contemplar os fatores que levam as pessoas a lutar por justiça e a se empenhar em construir uma comunidade me instigou a pensar criticamente sobre o lugar do amor. Não importa se a questão é acabar com o racismo, o machismo, a homofobia ou o elitismo de classe. Quando entrevisto pessoas sobre o que as leva a superar o pensamento e a ação dominadores, elas invariavelmente falam de amor, de aprender a aceitar as diferenças em alguém com quem se importa. Falam do enorme desafio de desejar a conexão e a união com alguém radicalmente diferente, ou que tenha convicções e opiniões tão distintas que represente uma fonte de estranhamento e conflito, a tal ponto que apenas uma contínua vigilância crítica e cuidadosa pode garantir o contato duradouro. Para muitos desses indivíduos, o que tem impulsionado na direção do pensamento crítico e da mudança é o envolvimento ativo com movimentos que lutam pelo fim da dominação. Quando a teoria feminista e a crítica cultural privilegiaram o fim da dominação, desafiando todos nós a ultrapassar as barreiras criadas pela diferença racial, de gênero, de classe, sexual e ou religiosa, pelo menos durante algum tempo, pareceu que entraríamos em um admirável mundo novo,
onde as diferenças poderiam ser compreendidas e acolhidas, onde todos procuraríamos aprender com o outro, quem quer que ele fosse. Toda essa teoria a respeito de cruzar fronteiras, de encontrar um modo de pegar um pouquinho do outro, não alterou fundamentalmente a natureza da cultura de dominação. Nossa teoria era muito mais progressista e inclusiva em sua visão do que nossas práticas cotidianas. Em nosso dia a dia, todos enfrentamos barreiras de comunicação, hierarquias divisionistas que tornaram nossa união difícil, para não dizer impossível. Muitos de nós achávamos mais fácil nomear o problema e desconstruí-lo, e, no entanto, era difícil criar teorias que nos ajudassem a construir comunidade, a atravessar fronteiras com a intenção de permanecer verdadeiramente conectados em um espaço de diferença por tempo suficiente para sermos transformados. Os discursos públicos sobre raça e gênero criaram novos modos de pensar e saber. Falar de classe e sobre as muitas maneiras em que diferenças de classe separam grupos tem sido bem mais difícil. O posicionamento e o status de classe tendem, com frequência, a nos conectar mais intimamente ao sistema econômico dominante e suas hierarquias correspondentes. Por exemplo, é muito mais provável que uma pessoa branca crie vínculos com uma pessoa negra quando ambas compartilham um estilo de vida em comum. É muito menos provável que uma pessoa materialmente próspera estabeleça vínculo com alguém pobre e indigente. Um dos assuntos mais difíceis e delicados de discutir entre afro-estadunidenses é a realidade das diferenças de classe, de forma geral, e entre nós. A posição central que a raça vem ocupando em nossos discursos políticos tem, muitas vezes, ofuscado o modo como disparidades de classe desestabilizam noções de unidade racial. E, no entanto, associadas à integração racial, essas diferenças criaram um contexto cultural no qual o próprio sentido da negritude e seu impacto em nossas vidas variam muito entre pessoas negras. Não há mais uma noção comum de identidade negra compartilhada. Em outras palavras, um senso de identidade compartilhada já não é uma plataforma capaz de aproximar as pessoas de maneira significativamente solidária. Ao lado da classe, questões de gênero e consciência feminista serviram para posicionar pessoas negras em campos distintos, criando conflitos que só podem ser resolvidos por meio da educação para a consciência crítica. Há ainda as práticas religiosas em transformação. Em nosso país, houve um tempo em que se supunha que toda pessoa negra era cristã, ou que, pelo menos, vinha de uma família cristã. Não é mais o caso. Hoje, crianças negras têm acesso a diversas práticas religiosas. Algumas são criadas em tradições muçulmanas e budistas, sem conhecimento do credo cristão. E, mais do que nunca, a juventude negra tem escolhido não seguir nenhuma religião. Consequentemente, a linguagem teológica compartilhada, que outrora serviu de base para a comunicação e a conexão, não é mais um pressuposto. Muitas dessas mudanças na natureza da identidade negra são uma consequência direta da integração racial. Antes, a maior parte das pessoas negras instruídas, especialmente aquelas com diplomas de nível superior, era educada dentro de um contexto pedagógico segregado similar e mais do que propensa a partilhar de uma mesma mentalidade. Foi a movimentação política que permitiu maior mobilidade de classe, possibilitando que pessoas negras materialmente prósperas deixassem comunidades historicamente negras e vivessem em outros lugares. Esta foi então a leitura das 3 primeiras páginas do livro Escrever Além da Raça, Teoria e Prática, de Bell Hooks, da editora Elefante. Você encontra esta e outras obras interessantes aqui na Circula, no Oswaldo Aranha 522, Loja 1, em Porto Alegre, ou no nosso site www.livrariacircula.com.br. Se inscreva no nosso canal para acompanhar tudo o que acontece por aqui e para ouvir as 3 primeiras páginas de outras obras. Tem alguma sugestão de leitura? Deixe o título nos comentários. Até mais!